Olá! Nesse vídeo, vamos mostrar como inserir as armaduras de pilares utilizando o método Rebar Group, também chamado de grupo de barras. No vídeo anterior, finalizamos a inserção de armadura, no pilar localizado na interseção entre os eixos D e 9, utilizando o método Rebar Set. Agora, vamos inserir a armadura no pilar localizado na intersecção entre os eixos C e 10. Trata-se de um pilar retangular, cuja seção foi reduzida para criar o apoio para os painéis da platibanda, e que possui consoles anexados à peça. Podemos notar que, devido ao chanfro de descompressão, não temos o ponto exato do canto do pilar para selecionar. Então, para auxiliar a seleção dos pontos corretos, na aba Editar, em Objetos de Construção, vamos utilizar a ferramenta Linha, para criar linhas nas laterais do pilar. Na aba Armadura, em Grupo de Barras, existem algumas opções de inserção de armaduras, como Grupo de Barras, Grupo Curvado, Grupo Circular, e o Catálogo de Barras para Armaduras. Vamos utilizar a primeira opção. A inserção de armaduras pelo grupo de barras funciona de forma diferente do método conjunto de barras visto na aula anterior. Ao ativarmos o comando grupo de barras, podemos visualizar na barra de status o passo a passo para a inserção da armadura. Começar selecionando a peça a ser armada, o pilar entre os eixos C e 10. Em seguida, selecionar os pontos da seção para definir a forma da barra, ou seja, a sua geometria. Vamos iniciar selecionando a forma da menor seção, referente à platibanda. Pressionar o scroll do mouse, para definir a forma da barra. O próximo passo é definir a região a ser armada por meio de dois pontos. Neste caso, vamos selecionar dois pontos que definem a altura da platibanda. Ao finalizar a seleção dos pontos, a armadura é automaticamente inserida. Para editar a armadura, com o painel de propriedades aberto, podemos selecioná-la para que suas propriedades sejam carregadas. Alterar o tamanho para 6,3, atentando-se para selecionar o tamanho referente ao uso para estribos. Ao contrário do método conjunto de barras, ou Rebar Set, para o método de grupo de barras, não é necessário habilitar a ferramenta de modificação direta para realizar edições na armadura. Neste método, a opção para realizar a inserção de ganchos encontra-se no próprio painel de propriedades da armadura selecionada. Podemos considerar um gancho de 90 graus para as extremidades inicial e final dos estribos. Clicar em Modificar para visualizarmos as alterações. Nas propriedades do grupo de barra selecionado, também é possível alterar os valores de cobrimento, diferente do método Rebar Set, onde o cobrimento deve ser alterado nas propriedades da peça. Para a inserção dos estribos, o método grupo de barras costuma ser mais simples. Já para inserir as barras longitudinais, esse método costuma ser um pouco mais complexo, pois devemos nos atentar à forma e à ordem da seleção dos pontos. Podemos ativar o comando grupo de barras novamente. Selecionar a peça a ser armada, o pilar. A forma das barras longitudinais corresponde ao comprimento do pilar. Então, podemos selecionar dois pontos que definam a sua altura, do topo, considerando a platibanda, até a base do pilar. Pressionar o scroll do mouse para definir o formato. Em seguida, selecionar a região a ser armada, que neste caso será a largura do pilar. Podemos notar que as barras foram inseridas ao lado externo do pilar. Como comentamos anteriormente, no método grupo de barras, devemos nos atentar à forma e à ordem de seleção dos pontos, pois influenciam na inserção dos elementos. Isso ocorreu, pois selecionamos os pontos para definir a região a ser armada, da esquerda para a direita. Para não precisarmos inserir a armadura novamente, podemos ajustar suas propriedades. Vamos alterar o valor do cobrimento no plano para menos 2,5 cm. E remover também os ganchos. Diferente do método Rebar Set, o método Rebar Group ou grupo de barras não considera barras já existentes,
para posicionar as armaduras em diferentes camadas de forma automática. Em função disso, as armaduras encontram-se sobrepostas no painel de propriedades da barra longitudinal. Para corrigir essa sobreposição, vamos ajustar o valor do cobrimento no plano para -3 cm e do plano para 3,5 cm. Alterar também o tamanho da barra para 12,5 e a classe para a classe 5. Podemos inserir a armadura na outra extremidade da platibanda, seguindo os mesmos passos, ou copiar a armadura que acabamos de inserir. Para isso, na aba Vista, em Plano de Trabalho, vamos definir nosso plano de trabalho no topo do pilar utilizando 3 pontos. Selecionar as barras longitudinais e, clicando com o botão direito do mouse, escolher a opção Copiar Especial. Espelhar. Definir a linha de espelhamento no centro da platibanda e clicar em Copiar. Nas propriedades do grupo de barras longitudinais, ajustar o cobrimento no plano para -4 cm, para corrigir a sobreposição das barras. O próximo passo será criar os estribos da parte inferior do pilar, considerando a seção completa. Em um mesmo elemento, podemos utilizar ambos os métodos de inserção de armaduras, o conjunto de barras e o grupo de barras. Não é necessário manter-se somente em um dos métodos. Lembrando que, no caso do conjunto de barras, é necessário estar com a ferramenta de modificação direta habilitada, pois ela é quem faz a leitura da geometria da seção. Vamos utilizar a ferramenta diagonais do método conjunto de barras, para verificar qual o seu comportamento, em casos onde há peças anexadas a um elemento, como este consolo no pilar, que altera sua seção ao longo de seu comprimento. Realizar a leitura da geometria do elemento, selecionar a seção para a qual deseja inserir a armadura, e pressionar o scroll do mouse. Como inserimos armaduras no pilar utilizando 2 métodos diferentes, não será realizado o controle de camadas, com as barras inseridas pelo método grupo de barras. Podemos notar que, do console para a base do pilar, os estribos não foram fechados. Isso ocorreu devido à alteração de seção provocada pelo consolo, causando uma confusão para a ferramenta identificar a seção corretamente. Portanto, em casos de alteração de seção, a ferramenta diagonais do conjunto de barras não é a mais recomendada. Visto isso, podemos excluir esses estribos. Para utilizar o método Rebar Set nestes casos, é necessário definir a geometria desejada, utilizando a ferramenta de inserção pontual, semelhante ao método grupo de barras. Vamos continuar a inserção pelo método grupo de barras. Para melhorar a visualização, na aba Vista, podemos utilizar a ferramenta Plano de Corte. Selecionar o plano da seção transversal do pilar, e ajustar a sua posição de forma a visualizarmos a área de maior seção, para a qual iremos criar a armadura. Planificar a vista, utilizando o atalho Ctrl+P. Na aba Editar, em Objetos de Construção, vamos utilizar a ferramenta Linha, para criar linhas de referência para delimitar a área do pilar, e facilitar a seleção de pontos. Na aba Armadura, clicar sobre a ferramenta Grupo de Barras para ativar o comando. Primeiramente, vamos selecionar a peça que desejamos armar. Em seguida, selecionar os pontos para definir o formato da armadura. E finalizar a inserção com o scroll do mouse. O próximo passo é selecionar 2 pontos para indicar a região a ser armada, que neste caso será a altura do pilar. Podemos notar que a armadura foi inserida fora da região do pilar. Isso ocorreu, pois anteriormente nas propriedades da armadura, definimos o cobrimento no plano como negativo. Então, basta corrigirmos o cobrimento para o valor 2,5. Alterar também o tamanho da armadura para 6,3, considerando a opção para estribo. Adicionar os ganchos de início e final em 90 graus.
e definir a classe como classe 9. Vamos inserir as armaduras longitudinais na face oposta do pilar, utilizando a ferramenta longitudinal. Com o comando ativo, será feita a leitura da geometria do elemento, e ao identificar a seção desejada, basta dar um clique sobre ela. Selecionar apenas a aba da face que desejamos armar, e finalizar a inserção com o scroll do mouse. O cobrimento pelo método Rebar Set, ou conjunto de barras, é definido nas propriedades do elemento. Porém, para ajustar a sobreposição sem que a disposição das barras longitudinais da outra face do pilar seja desconfigurada, vamos configurar um deslocamento para ajustar a posição das barras inseridas. Com as barras selecionadas, visualizamos a linha que representa a aba da face definida anteriormente. Podemos selecioná-la e, em seu painel de propriedades, definir o deslocamento adicional como 0,5. Na parte inferior do pilar, verificamos que as armaduras não se estenderam até a sua base. Isso ocorreu, pois houve alteração de seção devido à ranhura. Então, podemos selecionar os handles inferiores da face da aba e arrastá-los para a base do pilar. Para finalizar, vamos inserir mais 2 barras nas laterais do pilar, para que cada face tenha 4 barras no total. Com a ferramenta longitudinal ativa, definir a seção transversal desejada e selecionar ambas as abas na menor lateral do pilar. Finalizar a inserção pressionando o scroll do mouse. Podemos visualizar que foram inseridas 3 barras em cada lateral, que estão sobrepondo as barras existentes. Para editar o número de barras, podemos selecioná-las. Em seu painel de propriedades, alterar o método de criação para a distribuição uniforme pelo número de barras e o número de barras para 1. Repetir os mesmos passos para a outra aba. No painel de propriedades, ajustar o deslocamento inicial para 10 cm, para corrigir o posicionamento da barra. Além disso, nas propriedades da linha da aba, ajustar o deslocamento adicional para 0,5, para adequar o cobrimento. Repetir os mesmos ajustes para a outra barra. Na parte inferior do pilar, podemos estender o comprimento das barras selecionando os handles inferiores da face da aba e arrastando-os para a base do pilar. Para facilitar a visualização, podemos alterar a classe das barras inseridas para a classe 13. Dessa forma, finalizamos a inserção de armaduras para o pilar com platibanda. Esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.